Boa noite, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o vosso irmão Reinaldo Lopes, da cidade de Jacareí, representante do canal A Mensagem Renovada. Eu gostaria de ler com os irmãos hoje uma passagem da palavra em Isaías 12, versículo 1 ao 4. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os teus feitos. Entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. E o irmão Brano nos diz aqui na mensagem: cisternas rotas. Decorridos meus 50 anos, acordei uma manhã, você sabe como é difícil. Como é? Dificilmente você tirar um pé para fora da cama. Ó, que coisa. Dificilmente consegue fazê-lo. Então alguém estava à porta, batendo. Ebide me disse que havia uma emergência em algum lugar. E eu teria que ir. E pensei, como fazê-lo? Tentei levar o meu pé para fora da cama e pensei, tu és a fonte que preenche a minha força. Mombrana fala isso. Amém. Minha força e minha ajuda vem do Senhor. Tu és o meu poço artesiano. Tu és a minha juventude. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como as águias. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Renovarão as suas forças, né? Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Senhor Deus, ir é meu dever, sou chamado ao posto de dever. E a primeira coisa, você sabe, algo começou a borbulhar dentro de mim. Outro dia eu estava num lugar tendo uma reunião, lá em Topeka, Kansas, e havia um rapaz, um jovem pregador, um dos meus primeiros patrocinadores, o irmão Roy, assentado aqui. Você lembra do lugar? Neste grande lugar ali estava este ministro, que tinha estado sob o teto ou as paredes que haviam desmoronado, e tinha sido esmagado. O pequeno companheiro ia morrer. Seu fígado estava estourado, o baço fora de lugar. Toneladas haviam caído sobre ele. No café da manhã, eu e minha esposa estávamos conversando. E eu disse, minha esposa, sabe, se Jesus estivesse aqui, sabe o que ele faria? Quando ele me patrocinou, eu creio naquela palavra, ele estava patrocinando a Cristo. Aquilo foi uma armadilha do diabo. Se Jesus estivesse aqui, ele iria e colocaria suas mãos santas sobre ele. Aquele rapaz seria curado. Não me importa se o fígado dele estava estourado, ele seria curado, porque Jesus iria lá sabendo exatamente quem ele era. Ele reconheceria seu chamado, as escrituras corretas, vindicadas nele, o fazia reconhecer quem ele era. Sem nenhuma sombra de dúvida, ele colocaria suas mãos sobre ele e diria, filho, seja curado. Levante-se daí. E eu disse, não há demônio do inferno suficientes para matar aquele rapaz então. Ele seria curado. Mas eu disse, veja querida, seria Jesus, as mãos santas de Deus. Eu sou um pecador, nascido através do sexo. Meu pai e minha mãe, ambos eram pecadores. Eu simplesmente não sou bom para nada. Mas sabe, se o Senhor me desse uma visão e me enviasse lá, então seria diferente. Eu iria lá, imporia minhas mãos sobre ele e ele sairia daquela cama, se ele me desse uma visão. Afinal, comecei a pensar, se fosse uma visão, o que seria? Seriam as mesmas mãos sujas sobre ele.
O mesmo homem, as mesmas mãos sujas. E pensei, sou representante dele, então Deus não me vê. Aquele sangue daquele justo que está lá sobre o altar é que faz intercessão por mim. Ele é minha suficiência, minha oração. Ele é minha vida. A única coisa que me faria colocar as mãos sobre ele era a fé. Porque tenho fé na visão, e sem a visão, a mesma fé faria a mesma coisa. Então posso me considerar como sendo nada, mas o considero como o meu tudo. Ele é minha vida, é ele quem me comissiona, nenhuma denominação me enviou, mas ele me enviou. Aleluia! Irei em seu nome, agora colocarei minhas mãos sobre ele, irei lá e imporei as mãos sobre o rapaz. E naquela noite ele estava lá na reunião, completamente curado. Meus amados irmãos, que palavra o nosso amado irmão nos deu. Ele fala aqui que nos seus 50 anos ele já estava cansado. Ele pregava desde moço. E ele, nesse dia, estava tão cansado que ele estava falando assim, que Deus era a força dele para fortalecê-lo, para ele tirar o pé da cama. Muitas vezes a pessoa está tão cansada que não quer sair de casa, não quer fazer certas coisas, mas Deus é a nossa força. É isso que ele fala aqui. Ele é o nosso galardão, ele é a nossa juventude, ele é aquele que nos dá a vida. É isso que o Mombrano está dizendo. E quando ele fala aqui acerca desse rapaz que foi esmagado pelos escombros onde desmoronou um prédio, esse rapaz que faria campanha para ele, que pagaria as campanhas dele, as primeiras campanhas, o Mombrana falou que se fosse Jesus, ele iria lá e colocaria as mãos sobre ele e ele seria curado. E daí o irmão Brano comparou isso como se ele tivesse uma visão, ele também faria o mesmo. Ele iria lá, tendo essa visão, com base na visão, e colocaria as mãos sobre ele e ele seria curado. Mas então o irmão Brano viu aquilo através de outra lente. Através mais além, o profeta sempre enxerga um pouco mais além do que o ser humano normal. Ele tem um dom vindicado por Deus. Por isso ele enxerga mais além. E ele viu que seria o mesmo pecador colocando as mãos sobre aquele homem, com visão ou sem visão. Que era necessário ter fé para aquilo. E daí ele foi lá e fez, né? Colocou as mãos, agora colocarei minhas mãos sobre ele. Aleluia! Então ele foi lá, irei em seu nome, e agora colocarei minhas mãos sobre ele. Irei lá, imporei as mãos sobre o rapaz. E ele foi e fez isso. E naquela noite ele estava lá na reunião completamente curado. Não deixe, meus irmãos, aquela água viva que brota do seu coração, da sua alma, parar. Não se torne uma cisterna rota. O que é uma cisterna rota? As cisternas rotas são águas paradas. Águas onde nada pode brotar, porque são sujas, cheias de baratas, de porcarias. Ela não dá para beber, ela não dá para as pessoas aproveitarem-se disso, daquela vida que há na água. Pois os irmãos sabem que a água aponta para a vida. E é o que eu estou explicando aqui. Seja uma fonte viva que jorra palavras boas, palavras que sustentam aquelas pessoas, palavras que curam. Jesus falava a palavra e as pessoas eram curadas. Seus 12 apóstolos falavam a palavra e as pessoas eram curadas. E olha só, os apóstolos eram pessoas boas? Sim, sem dúvida.
11 eram pessoas boas. Um deles era um traidor. Era um ladrão que roubava das bolsas de Jesus. No entanto, mesmo assim, tomando posse daquela palavra que o Senhor comissionou, ele foi lá e realizou milagres. Fez muitas curas. O Lombrano nos diz isso nas mensagens. E nós, sendo o povo de Deus, não faríamos as mesmas curas? Não sendo nós, mas Deus, através de nós, usando as nossas mãos, usando a nossa vida, usando os nossos olhos, usando a compaixão dele, através de nós. Porque nós não somos compassivos, mas o nosso Deus é. Então, nisso, meus irmãos, que temos que ponderar. Temos que evangelizar as pessoas para que elas sejam salvas, batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo e que permaneçam crentes fiéis, congregando e servindo ao Senhor em todos os lugares. Não somente na igreja, mas no seu trabalho, tipo assim, no mercadinho, na rua, em qualquer lugar a pessoa é um cristão. Ela tem que ser um cristão em todos os lugares. É o que eu estava conversando hoje com o meu primo. A pessoa tem que enxergar tanto de Cristo em você, que se você mora ali 10 anos, a pessoa sabe o que você fez nos 10 anos, e ela dá testemunha testemunho daquilo que você fez durante 10 anos. Se alguém perguntar onde está o irmão fulano de tal, ela vai falar assim, ele está ali, ele mora em tal lugar. É um bom rapaz, é um bom irmão, é um bom vizinho, prestativo, sempre falando palavras boas, coisas boas. É isso que é um testemunho de um cristão. Uma vida com Deus para todos os ao seu redor. Meus irmãos, vou ler mais uma parte aqui também da mensagem Cisterna Rotas, onde o irmão Brana fala no parágrafo 27. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de água. O manancial de água do crente é o Senhor. É aquele que nos satisfaz a nossa sede, nos enche de tudo quanto é bom. Porque quem enche as pessoas de maldade é o diabo. Mas quem enche as pessoas com as coisas boas, com a bondade, é Deus. E ele fala assim, porque o povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de água viva e cavaram cisternas. Cisternas rotas. O que é isso, meus irmãos? Utilizando-se daquele manancial de água viva, a pessoa, em vez de tomar da água viva, da água corrente, da água que tem uma nascente, a pessoa preferiu empoçar essas águas. A pessoa preferiu interpretar a palavra de Deus. A pessoa não quis se fundamentar pela Bíblia. Ela quis se fundamentar por outras coisas, as quais combinam com seus pensamentos. E ele fala assim, cavaram cisternas rotas que não podem, que não retêm as águas, não conseguem reter as águas. Inclinemos a nossa cabeça agora, o irmão fala. Querido Deus, a tua palavra foi lida, e rogamos que tu honres essa palavra. E nos dê esta noite a parábola ou o paralelo dela, enquanto olhamos para os dias passados, Israel como exemplo, como a Bíblia nos ensina que podemos ver o que tu fizeste a eles quando eles obedeceram a palavra. Vemos o que tu fizeste a eles quando eles desobedeceram a palavra. Então, quando Israel obedeceu a palavra, Deus os abençoou. Eles frutificaram, se tornaram fortes, se tornaram um reino próspero. E pessoas muito afamadas saíram delas. Né? Samuel, Davi, né? Elias, o tisbita, Eliseu e todos os reis e profetas que se encheram de Deus, serviram a Deus de todo o coração, foram muito conhecidos. E quando desobedeceram a palavra, foram, como vimos no livro de Juízes, foram sempre subjugados pelos ímpios.
Olha só, para você ver, quando o povo de Deus é subjugado pelos ímpios, é porque eles estavam pior do que os ímpios. O Senhor fala, vocês fizeram pior do que as nações que estavam na terra antes de ti. Então quer dizer, antes de vocês, né? Se tornaram antes de vós. Vocês se tornaram pior do que as nações que estavam aí nessa terra antes de vós, para me provocarem a ira. Por que o Senhor falou isso? Porque essas nações, elas não foram selecionadas para ser o povo de Deus. Que privilégio ser selecionado para ser o povo escolhido de Deus. E hoje, nesse fim dos tempos, nós fomos selecionados, nós fomos escolhidos para sermos o povo de Deus, os eleitos de Deus para esta última era. E aonde, meus irmãos, cremos de todo o coração que Deus nos dá muito mais do que pedimos ou almejamos. Quando pedimos alguma coisa a Deus, Deus sempre nos dá muito mais. Quando Abraão saiu da sua terra e da sua parentela, foi para uma terra que Deus mostrou a ele e falou que daria a ele. Abraão não tinha nem filho. E Deus lhe deu um filho aos 100 anos de idade. E Deus lhe deu desse filho 2 filhos. E desses 2 filhos, Deus escolheu um deles para ser o povo dele. O outro foi povo que se assemelhou ao povo gentílico. No entanto, Deus deu muitos filhos através desses 2 filhos. Através da terceira geração, Deus deu 12 patriarcas. E a gente vê que através desses 12 patriarcas, Deus mais do que multiplicou, sendo que desceu muitas almas ao Egito. E Deus depois tirou o seu povo do Egito com uma forte mão, porque era um povo eleito. Esse povo tinha uma promessa. E nós também, que somos tirados do meio dos gentios, como o apóstolo Tiago diz, que Deus tiraria um povo do meio dos gentios para servi-lo. Nós, a noiva eleita, somos escolhidos dele para estarmos com ele e para vivermos com ele. Então, meus amados irmãos, não deixem isso como pouca coisa. Agora, quando Israel, né, obedeceu ao Senhor, ele foi abençoado. Quando ele desobedeceu, ele foi amaldiçoado. É assim que a Bíblia nos ensina. Quando você serve a Deus, você é abençoado. Quando você não serve a Deus, você não tem a bênção. Portanto, você já tem a maldição. Porque o homem, né, ele se separou de Deus através do pecado. O pecado é separação diante de todos, né, de todos os homens diante de Deus. É a separação de Deus entre Deus e os homens. Então, tinha que vir um cordeiro, o qual resgataria a semente eleita. Não somente Israel, mas toda a semente real de Abraão. E nós, o apóstolo São Paulo nos ensina que somos a semente real de Abraão. Por isso que Deus fala, conta as estrelas, se puderes, fala para Abraão, porque seriam muitíssimos, milhares de milhares, que seriam descendentes de Abraão. E nós, como a descendência real de Abraão, temos uma promessa de sermos arrebatados para estarmos junto a ele e reinarmos durante o reino milenial e sempre estaremos com ele depois disso para vivermos com o nosso Senhor. Meus irmãos, que Deus os abençoe, que Deus encha-os com o Espírito Santo, que Deus conceda, meus irmãos, toda a bênção prometida nos céus para vocês. E na terra também. Porque, como Isaac disse para Jacó, ele o abençoou com tudo que vinha dos céus, com o orvalho, com a chuva, com o mosto, com a fartura. E que você seja também abençoado na terra. Que você seja frutífero, que
que você seja próspero. Irmão Reinaldo, você está querendo dizer que eu tenho que ser próspero para ser abençoado? Não. Você tem que ser uma pessoa abençoada, se sentir abençoado. Mas Deus sempre acrescenta-nos coisas boas quando vivemos a sua palavra. Então, que vocês sejam muitíssimamente abençoados por escutarem essa palavra e por viverem a palavra de Deus através da Bíblia. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.